Boa noite, bom dia, boa tarde para todos meus queridos irmãos, queridos ouvintes. Estamos mais uma vez na presença do nosso Deus para exaltar a Ele. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Meus queridos irmãos, com muita alegria, eu estou aqui para nós ler a palavra, ter a meditação da palavra do Senhor. E logo mais nós estaremos orando por cura, por libertação, orando para que Jesus venha abençoar a vida dos casais, para que Jesus venha repreender o espírito maligno que está entrando nos lares para destruir a família. Nós vamos adorar este Deus tão maravilhoso. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu quero convidar você para ler a palavra de Deus que está em Mateus 7, capítulo 7, versículo 1. A palavra do Senhor vai falar sobre o julgar o próximo. Vamos ler então. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deite aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que estes as pisem e aqueles, voltando-se, vos despedacem. Minha nossa, que palavra linda, meus queridos irmãos. Palavra linda. Deus tem a palavra do Senhor é toda recheada de palavras gostosas para alimento da nossa alma. Meus amados irmãos, que linda palavra. Eu antes vim aqui, eu disse, Senhor, eu preciso de uma palavra para levar aos meus queridos irmãos que vão estar orando comigo. Falei com o Senhor. E abri a Bíblia Sagrada e fui procurando, e eu achei essa palavra e eu senti bem forte no meu coração para nós comentar sobre a palavra de Deus hoje, sobre julgar o próximo. Aqui é Jesus nos ensinando, é Jesus falando como que nós devemos se comportar, como nós devemos fazer e como nós não devemos fazer. Jesus está nos ensinando, meus amados irmãos, que não devo julgar a ninguém, que eu não devo julgar porque do mesmo peso que eu irei julgar, eu serei julgada. Então, meus queridos irmãos, Jesus ele diz que nós temos que cuidar com o que nós vamos falar. Até mesmo no pensamento nós pecamos. Então, se nós olhar e julgar o próximo em pensamento, nós estaremos pecando. Então, meus queridos irmãos, Jesus diz, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Jesus deu uma explicação. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Isso, meus queridos irmãos, Jesus está querendo dizer que se eu estou errando e eu queira corrigir o meu irmão, isso está totalmente errado. Meus queridos irmãos, Jesus está querendo dizer que eu não posso, eu não devo dizer para meu irmão, por que você está fazendo isso que desagrada a Deus? E se eu estiver errando também, eu não devo corrigir o meu irmão. Mas antes Jesus diz que é para eu tirar tudo que está desagradando a ele,
aí sim eu posso ajudar o meu irmão e dizer para ele que aquilo que ele está fazendo é errado, aquilo que ele está fazendo não agrada ao Senhor. Então, meus queridos irmãos, não quer dizer que nós não deva avisar o meu irmão. Talvez muitas das vezes pode acontecer, é claro, que uma pessoa ela esteja fazendo errado, mas ela não sabe da verdade. Talvez ainda alguém nunca explicou para essa pessoa que ela viesse a compreender que aquilo que ela está fazendo é errado aos olhos do Senhor. Então Jesus diz para nós, primeiro tira aquilo que está fazendo mal para ti, que é para mim. Então eu tiro, limpo as minhas vestes, limpo a minha vida, me purifico, me coloco para Deus. Aí sim, depois eu posso ir ajudar o meu irmão que está precisando daquela ajuda. Meus queridos, porque Jesus não se agrada que nós venhamos querer ser melhor do que o outro, sabendo que eu não sou melhor do que o outro. E mesmo se eu estiver totalmente certinha, eu ainda não sou melhor do que o outro irmão, do que o meu próximo. Nós não devemos, Jesus não gosta que nós venhamos a querer ser mais do que o outro. Porque Jesus, para a vista de Deus, nós somos todos iguais. Meus queridos? Então o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor, Ele não vai olhar para o branco, para o preto. Para Ele, todos são iguais. Jesus ama nós do jeito que Ele nos fez. Não muda nada. Se cada um tem o seu jeito de ser, foi Jesus quem fez desta maneira. Meus queridos irmãos? Só que Jesus, Ele diz para nós servir a Ele, buscar o conhecimento, conhecer a Jesus. Porque no momento que nós conhecemos a Jesus, meus queridos irmãos, nós queremos fazer aquilo que agrada a Deus. E aí nós não vamos mais pecar. Porque o amor é assim, como que eu posso dizer? Quando eu começo a amar alguém, eu vou fazer de tudo para agradar aquela pessoa. Eu tenho certeza que assim é no casamento do irmão, da irmã, ou numa amizade. Quando a gente começa a gostar de uma pessoa, a gostar daquele irmão, daquela irmã, a gente, meus queridos irmãos, não vai querer ver aquela pessoa triste. E assim, da mesma maneira, quando nós começamos a conhecer Jesus, nós não vamos mais querer entristecer a Jesus. Cada vez que nós pecar, nós vamos ficar tristes, nós vamos olhar para nós e dizer, Jesus, me ajuda, Jesus, me ajuda que eu não quero errar. Me ajuda, Jesus, que eu quero fazer a sua vontade. Nós vamos falar desta maneira e Jesus vai ficar contente com a nossa atitude de se colocar na presença dele. Então a própria Bíblia ela diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sim, meus queridos irmãos, quando nós conhecemos a Jesus, nós somos libertos. Jesus, Ele faz com que nossas vistas venham cair toda aquela escama, tudo aquilo que antes nós não víamos. Aí nós começamos a ver Jesus, conhecer as coisas de Deus. Meus queridos irmãos, é tão bom conhecer a Jesus, é tão bom conhecer a Deus. Oh, recanta, alabar. É tão bom, meus queridos irmãos, estar na presença do Senhor. É maravilhoso servir a Jesus, agradar a Ele, querer fazer para Ele, querer agradar a Ele. É maravilhoso, o nosso coração enche de alegria, o dia fica mais bonito. Quando a gente vai trabalhar, a gente não vê nem a hora passar, porque tudo que a gente faz é com amor. Deus transforma a nossa vida. Nós começamos a ver tudo com alegria, com amor, porque nós aprendemos a palavra de Deus e sabemos que para ter Jesus nós precisamos conhecer Ele, obedecer a palavra de Deus. Conhecer Jesus é ser liberto. Conhecer Jesus é ser tudo transparente. E conhecer Jesus é amar, é perdoar,
é olhar para o irmão, querer ajudar a ele. E quando não conseguir ajudar, fica triste porque não consegue ajudar. Isso é Deus, olha só. É a transformação completa de Deus na nossa vida. E isso é só Jesus que pode fazer essa transformação. Eu amo a Deus, eu amo fazer as coisas para Deus. E eu creio que todas as pessoas que servem a Jesus são desta maneira. Meus amados irmãos, como assim? Lá, quando a gente ainda não conhecia Jesus, nós tínhamos mania de apontar o erro um do outro. Tínhamos mesmo, né, irmãos? Nós não conhecíamos Jesus, então nós éramos pecadores. Aí nós ia lá e reparava, e apontava o dedo, né? E nem se olhava para nós mesmos, para assumir os nossos erros. Mas Jesus, ele mostra para nós como nós devemos ser. Que não devemos olhar para o erro do nosso irmão. Não devemos julgar o que aquele irmão está fazendo. Não devemos julgar a ele, meus queridos. Se nós estiver errado, nós não temos nem autoridade, não temos nem, como eu posso explicar, com que cara que eu vou chegar e falar para o irmão que ele está errando, para a irmã que ela está errando, se eu estou totalmente errada ou se eu estou fazendo alguma coisa de errado. Não dá, né, meus queridos? Não dá. Seria muita falta de... Não cabe falar. Mas nós devemos ser da maneira que agrada a Jesus. Da maneira que Deus quer que nós sejamos. Que é para nós ajudar o próximo. Para nós amar o próximo como a nós mesmos. E não julgar o nosso próximo, né, meus queridos? E Jesus ainda lhe diz mais aqui, no versículo 6... Não deis aos cães as coisas santas, nem deitais aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que estes as pisem e aqueles, voltando-se, vos despedacem. Meus amados irmãos, eu não tinha entendimento dessa palavra. Quando Jesus ele diz assim, não deis aos cães as coisas santas, nem deite aos porcos as vossas pérolas. Eu não compreendia, daí um dia eu fui procurar compreender. Por que Jesus disse, não deite aos porcos as vossas pérolas? O que é as vossas pérolas? É a palavra de Deus. As pérolas é a palavra de Deus. É quando a gente quer ajudar alguém e aquele alguém não quer ouvir a palavra de Deus, você fala das coisas boas do Senhor, aquela pessoa não dá a mínima atenção, aquela pessoa ainda fala mal, ela não aceita a palavra. Isso é nós jogar as pérolas de Jesus, a palavra de Deus, para essas pessoas e elas não aceitarem, ainda pisotear em cima da palavra de Deus. Então Deus não se agrada. Deus fica triste. O Senhor Jesus fica muito triste se a palavra dele é pisoteada, se não é aceita. Meus queridos irmãos, então ele diz para nós não falar para as pessoas que não querem ouvir. Então não vamos falar, né, meus queridos? Jesus, naquele último dia, meus queridos irmãos, vai ter o grande juízo, o juízo final, o terrível dia para aqueles que vão ficar. Misericórdia. Meus queridos irmãos, o Senhor vai colocar todas as vezes que aquela pessoa teve, meu Jesus, aleluia. Meus irmãos, Jesus vai colocar na frente das pessoas todas as chances que eles tiveram de servir a Jesus. Eles vão ver. É como se fosse um telão muito grande, mostrando detalhes, os mínimos detalhes, as oportunidades mais pequenas, as mais grandes. Meus queridos irmãos, já pensou que terrível será aquele dia para aqueles que ficar? Será terrível,
porque as pessoas que não deram ouvido à voz do Senhor, que não receberam a palavra de Jesus, que não colocaram a palavra de Jesus no seus corações, elas vão ter a oportunidade de ver e elas vão dizer: meu Deus, pior que Jesus deu essa oportunidade para mim e eu não aceitei. Meu Deus, será terrível, porque daí aquela pessoa vai começar: por favor, Jesus, me dê mais uma oportunidade, agora eu vou obedecer, agora eu sei aonde eu errei. Meu Deus, meus irmãos, meu Senhor Jesus, que isso não venha acontecer na nossa vida, que o Senhor não permita isso acontecer na nossa vida. Oricandalabai, que hoje nós possamos receber esta palavra, colocar ela dentro do nosso coração e nunca mais esquecer, e obedecer a Jesus e pedir perdão e se reconciliar com Jesus e fazer a vontade do nosso Deus, obedecer a sua palavra, obedecer o seu evangelho e fazer somente a vontade do Pai. Aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Meus queridos irmãos, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse dia, vamos aproveitar os minutos que nós temos aqui neste momento para agradecer, para colocar as crianças na presença do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Eu peço a você, meu querido e minha querida, que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. Deus abençoe sua vida, o seu lar e a sua querida família, tá bom, meus amados irmãos? Oremos ao nosso Deus nessa hora. Glorioso Deus, maravilhoso, eterno Pai. Deus bendito, Deus santo, Deus fiel. Senhor, meu Deus, eu te glorifico, eu te exalto, eu bendigo o seu santo nome, Senhor. Eu quero agradecer a Deus pela vida de todos os amados irmãos e queridos ouvintes que aqui estão comigo, ó Pai. Eu agradeço pela vida deles nessa hora. Eu agradeço, ó Deus, por essa palavra, aleluia, por essa palavra linda que o Senhor nos colocou, ó Pai, para a meditação. Ó Deus vivo, Deus glorioso, neste momento, Pai, eu clamo em favor, Pai, de todos os amados irmãos e queridos ouvintes, Senhor Jesus, dessa família que está precisando de um renovo espiritual. Senhor, eu oro, meu Deus querido, pelo irmão Giovanni que pediu oração pela sua esposa e pelos seus filhos. Ó Pai querido, entra nesse lar agora, esse demônio, ó Pai, que entrou, Pai amado, esse espírito maligno que entrou dentro da casa desse irmão, Senhor, seja repreendido pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, eu não sei o que o Senhor está, aleluia, Jesus, esperando do irmão Giovanni, Pai, mas fala com ele em sonhos, fala com ele pela madrugada, ajuda ele a estar em campanha de jejum e oração, Senhor. Muitas das vezes, ó Pai, o Senhor nos permite passar por grandes provações, é porque o Senhor tem uma grande vitória para a nossa vida, e assim o Senhor nos prova como ouro no fogo, Senhor. Ó Pai querido, eu não sei, mas pode ser que o Senhor tem uma obra linda, Pai, para realizar na família do irmão Giovanni, meu Deus. Tem misericórdia dessas vidas, tem misericórdia de cada irmão, de cada irmã, ó Pai. Vai ao encontro deles neste momento. Visita a sua esposa, sim, Jesus. Ó Pai amado, trabalha no coração dela. Senhor, meu Deus, trabalha no coração dele. Que ele venha ser o provedor, que ele venha ser aquele que o Senhor chamou, Pai, para proteger a família, aquele, ó Pai, que o Senhor chamou para orar pela casa, para proteger, guardar, para prover, Senhor Jesus, tudo aquilo que é necessário. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu quero te agradecer, Senhor da glória, por mais um dia que nós terminamos, por mais um dia, Pai querido, que o Senhor nos concedeu a força e a graça para estarmos na Tua presença, te louvando e bendizendo, glorificando o Seu santo nome, Pai, nesta hora, Jesus, nesta hora gloriosa, Pai, que eu busco a Tua presença em favor das almas
que eu busco a sua presença, Senhor, e eu quero te agradecer de corpo, alma, espírito e verdade. Quero te adorar, Senhor, meu Deus, pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada criança. Sim, Jesus, de todos que se encontram, ó Pai, ouvindo esta humilde oração. Eu oro por milhares e milhares de pessoas deste universo, Senhor, de todas essas pessoas, ó Deus querido, que o Senhor deu fôlego de vida. Ó Pai, eu oro por cada um deles, ó Pai, oricanta labai. Senhor, meu Deus, eu oro neste momento e clamo a Ti, Pai, pelas vidas, pelas almas, Senhor Jesus. Deus tremendo, repreende a fúria do inimigo, meu Pai. Repreende em nome de Jesus Cristo, Deus. Ajuda-nos a guardar esta palavra que o Senhor falou conosco, para nós não julgar o nosso próximo. Ó Pai querido, oricandalabai, aleluia. Senhor, eu oro por esses irmãos ouvintes. Eu oro pela vida deles agora, Pai. Visita esse jovem, essa criança, esse adolescente. Eu oro pelas nossas irmãs que estão grávidas, ó Pai. Cuida, Jesus, da Gabi também, que está grávida. Cobre ela com teu sangue, Pai amado. Senhor, visita a família dela. Visita o esposo dela. Visita os familiares do esposo também, ó Deus. Senhor, eu oro, meu Deus querido, por todas as irmãs do círculo de oração. Eu oro por milhares e milhares de pessoas que estão orando comigo, Pai. Nos 4 cantos do mundo, Senhor. Todos que neste momento estão orando, clamando, suplicando, Pai, pela salvação das almas. Meu Deus, visita todos os teus filhos, cobre eles com teu sangue, Jesus. Vai agindo em nosso meio, vai agindo na nossa vida, Pai. Oh, Jesus querido, Deus tremendo, Deus glorioso, Senhor, Rei da glória. Senhor, eu oro, Pai querido. Aleluia, Jesus, por todos os donos de mercado, por todos os donos de fábricas, ó Pai, por todos os comerciantes, meu Deus. Eu oro por todos, ó Deus querido, que tem a sua empresa, Pai, que está precisando de uma providência divina, Pai. Vai ao encontro deles agora. Senhor, eu oro pelo teu povo, Senhor. Oricandalabai, aleluia. Eu oro pela tua igreja, querida, Pai. Eu oro pelos obreiros, obreiras. Eu oro, Senhor, pelos pastores evangelistas. Também oro pelo pastor da nossa igreja, Pai, o pastor James, Pai. Visita, Senhor Jesus, o teu servo. Visita todos que estão fazendo a campanha de 40 dias de jejum e oração. Ah, Senhor Jesus, aleluia. Nós cremos, ó Pai, que a vitória será grande. Fica conosco, Senhor, e abençoa todos que estão orando nesta madrugada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fica conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus.